Mateus 16, tem Bíblia atrás para os irmãos que talvez vieram sem Bíblia, né? Todo mundo tem que ler a Bíblia aqui, amém, irmãos? Então, vamos lá, Mateus 16, verso 13, diz assim a palavra de Deus. Diz assim: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Uma passagem clara. Então, nosso Senhor tinha o costume de viajar, de ir para as aldeias e pregar o Evangelho. E ele, na medida que Cristo andava, viajava para pregar a palavra, as pessoas faziam alguns comentários sobre ele. Mas não chegou na multidão e perguntou: o que as pessoas dizem sobre mim? Quem vocês acham que eu sou? Ele inquiriu isso dos seus discípulos. Jesus primeiro quis saber o que as pessoas ao seu redor diziam sobre ele. Então, não é que Cristo não sabia o que as pessoas diziam sobre ele. Cristo sabe tudo, sobre todos. Cristo sabia mais do que qualquer um aquilo que diziam sobre ele. Mas Cristo é tão humilde que, mesmo sabendo o que as pessoas dizem sobre ele, ele perguntou para os seus discípulos: o que a multidão diz que eu sou? Cristo fez essa pergunta para mostrar para os discípulos a vantagem que eles tinham de segui-lo. Os discípulos eram os únicos que tinham conhecimento real de quem Jesus Cristo é. É Cristo mostrando para assim: olha, a multidão tem um conceito muito natural de quem eu sou. Então, Cristo não pergunta isso como alguém que não sabe a resposta. Cristo não pergunta isso para os discípulos como alguém que esperasse um elogio. Cristo não pergunta isso esperando uma coisa boa da parte dos discípulos. Então, essa é a pergunta mais importante da sua vida, da vida de todo ser humano. Quem Jesus Cristo é para você? Quem Cristo é? Se essa pergunta estiver errada, se você tiver a resposta errada para essa pergunta, toda a sua vida estará errada. A sua vida depende dessa pergunta. Quem Jesus Cristo é? As pessoas não vinham falar diretamente com Jesus porque elas tinham medo. Vocês vão ver o relato daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha medo de chegar para Jesus e contar que ela estava com aquele fluxo. Então ela com medo chegou e tocou para Jesus. A multidão tinha medo, não falava abertamente. Então eles comentavam e faziam uns cochichos com os discípulos, né? Isso acontece em todo lugar, né? Vem sempre um cochicho por... Meu Deus. Então, como eles não falavam com Jesus, falavam com os discípulos, Cristo perguntou isso para os discípulos. Então, porque a responsabilidade de todo discípulo de Cristo é procurar saber o que as pessoas dizem para o seu mestre, sobre o seu mestre. É bem provável que se eu perguntar isso para você, o que as pessoas do seu trabalho dizem sobre Jesus, você não saberia responder. Talvez você visse isso como algo que nunca foi importante para a sua vida. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que se importa sobre o que as pessoas dizem sobre o seu mestre. O que as pessoas dizem sobre Jesus no seu local de trabalho, na sua faculdade, os seus vizinhos. E você não tem resposta para isso. Então, isso não é apenas um assunto teórico, isso é um assunto prático, é um assunto de hoje. Então, pensa comigo. Se você começa um relacionamento com alguém, você tem o interesse de saber o que as pessoas dizem sobre a pessoa com quem você se relaciona. Isso é prático, né? Você vai comentar: o que você acha do fulano? Não é isso. Você começa a falar: eu acho que do fulano é isso, é assim, é assim. Isso é prático, porque você não quer que ninguém tenha um conceito errado da pessoa que você ama. De tal modo que se alguém tiver um conceito errado, mesmo a pessoa sendo errada, você vai tentar construir uma imagem boa sobre aquela pessoa. O amor que nós temos por alguém nos faz sempre procurar mostrar uma imagem correta da pessoa que nós amamos. Então os discípulos faziam isso, mas nós não temos costume de fazer isso. Então eles falavam: ele é João Batista. É João Batista porque ele é um homem que não tem medo. Ele prega sobre arrependimento para todos. Ele é um homem simples. Ele é um homem destemido. Ele só pode ser João Batista.
Outros diziam assim, mas João Batista não fez milagres? Ele parece ser Elias. Porque Elias orava e caía fogo do céu, Elias fazia um monte de milagres, um monte de maravilhas. Mas outros diziam, não, ele deve ser apenas um dos profetas. Mas todas aquelas pessoas estavam erradas. Todas estavam erradas sobre o conceito que elas tinham de Jesus. Então, as pessoas não iam até Jesus para perguntar para ele, quem és tu, Jesus? Nós queremos saber quem realmente és tu. Mas elas imaginavam um monte de coisas sobre Jesus. E achavam que Jesus Cristo é aquilo que elas imaginavam sobre eles. Jesus não é aquilo que nós imaginamos sobre ele. Jesus está muito além da nossa imaginação. Aquelas pessoas, mesmo tendo um conceito errado sobre Jesus, elas achavam que estavam certas. Elas nem sequer responderam, olha, nós não sabemos quem ele é. Elas tinham um conceito formado. Nós temos tendência de definir Jesus de acordo com aquilo que nós pensamos sobre ele. Por isso que é mais fácil, às vezes, nós pegar Cristo e tentar encaixar ele na nossa vida, na nossa vontade, do que nós, como servos, se sujeitar à vontade dele. Nós, como servos, vivemos a vida que ele proporcionou para nós. Jesus está acima de tudo que nós pensamos sobre ele. O que importava para aquelas pessoas eram os milagres que Cristo fazia, era a multiplicação de peixes. Eles até ouviam as pregações de Jesus. Jesus estava tão próximo dos seus olhos, mas tão distante do seu entendimento. Aquelas pessoas ouviam sobre Jesus, mas não entendiam nada sobre ele. Não sabiam quem realmente ele é. Eles queriam olhar para Jesus apenas como um profeta, como Elias, como João Batista. Mas na Bíblia chegou e disse assim, eu sou a luz do mundo. Todos os profetas que vinham anunciar a verdade, nenhum disse assim, olha, pela minha morte, eu tiro o pecado do mundo. Mas Jesus Cristo disse isso. Em João 3, 16, ele vai falar sobre isso. Um profeta nunca foi adorado. E Jesus foi adorado em Mateus, no capítulo 1, ainda no berço, quando ele era uma criança. Um profeta é apenas um mensageiro. Mas Jesus não é apenas um mensageiro. Jesus é a mensagem. Jesus não veio para falar de nenhum outro profeta. Jesus chegou e falou da vontade do Pai. Todos os profetas que existiram na Bíblia, todos chegaram para falar sobre Jesus. Mas Jesus não falou de nenhum outro profeta. Jesus não é apenas um mensageiro. Todos os profetas vinham para nos falar sobre Deus. Mas Jesus não veio apenas nos falar sobre Deus. Jesus, Deus é. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 1,15 que ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele sempre falava, se vocês olharem para mim, vocês estão a olhar para o Pai. As pessoas ouviam sobre isso, mas não entendiam nada. Aquelas pessoas diziam que Cristo é um profeta, e quando elas diziam isso, elas tinham boas intenções. Elas acharam que estavam a colocar Cristo numa posição elevada, numa posição de estima. Nós não queremos rebaixar ele. Mas mesmo com aquela intenção boa nos seus corações, elas estavam erradas, todas, sobre aquilo que pensavam sobre Jesus Cristo. Porque se eles pensavam que Jesus Cristo é Elias, ou um profeta, ou João Batista, é como se eles olhassem para Jesus como se fosse o Espírito que ressuscitou dos mortos. Porque eles estavam mortos, e Jesus está vivo. Ele se apresentou como, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz assim, em João 11,5, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é isso, irmãos. Ele não é apenas alguém que veio ao mundo para trazer uma mensagem. Jesus é o Criador do mundo. O Criador do mundo se manifestou e o mundo não conheceu. E o mundo se confundiu sobre esse Criador. Para alguns, Jesus não passava de uma pessoa legal que fazia milagres, do homem bom que multiplicava os pães e os peixes. Mas quando Jesus se apresentava, quando Jesus dizia quem ele é, as pessoas ficavam totalmente decepcionadas. Quase todas as pessoas que ouviram a pregação de Jesus ficaram decepcionadas. Quase todos ficavam assim. Porque quando ele dizia que ele não é apenas um profeta, que ele é o verdadeiro Deus, as pessoas olhavam para Jesus como se Jesus fosse uma pessoa orgulhosa. Então Jesus, ele mesmo diz assim, João Batista, para corrigir isso, na mente das pessoas, começou dizendo assim, em João 5, 36,
mas o testemunho que eu tenho é maior do que de João, diz Cristo. Quando diziam que ele era um profeta, eles diziam, não, o testemunho que eu tenho para trazer é maior do que João. Então, João Batista começou dizendo assim, Mateus 3, 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de lavar as alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. João Batista sempre disse, olha, ele é maior do que eu. Você não pode comparar Cristo comigo. Ele está muito elevado. Ele escreveu isso no Evangelho de João 1,20. Ele, pois, confessou que, e não negou. Ele disse, eu não sou Cristo. Vocês não podem me comparar com Cristo. João Batista deixou claro, eu não sou Cristo. Eu apenas anuncio a verdade, mas Cristo é a própria verdade. Eu apenas falo sobre o caminho, mas Cristo é o caminho. E João Batista sempre mostrou que ele não passava de uma seta para apontar para Cristo. Quando João Batista começa a pregar no seu ministério, a primeira coisa que ele fala assim, olha, eu posso falar muitas verdades, mas eu não sou a verdade. Eu vos falo sobre um caminho que é maior do que eu. Então, o próprio Cristo falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é apenas um assunto. A verdade é uma pessoa, é Jesus. E quando Jesus falou, eu sou a verdade, eles ficou olhando para Jesus, tipo, diziam, ele deve estar pensando muita coisa sobre ele, tem um conceito muito elevado de quem ele é. As pessoas não gostavam das declarações de Cristo. Então, se Jesus é a verdade, se você não segue Jesus, você não segue a verdade. Se você não conhece Jesus, você não conhece a verdade. Jesus, você não faz não causa da verdade. E se você não gosta de falar de Jesus, você não gosta de falar a verdade. Se você não gosta de ouvir sobre Jesus, você não gosta de ouvir sobre a verdade. As pessoas no mundo às vezes se batem no peito e falam assim, eu sou muito sincero, eu sou muito verdadeiro, mas não gosto de ouvir sobre Jesus. Não é. Jesus é a verdade literalmente. Então aquele povo tinha um conhecimento distorcido. Não era um povo que não ouvia as pregações de Jesus. Eles ouviam. Se aqueles que ouviam as pregações de Jesus tinham um conceito errado, imagina nós que não ouvimos diretamente. Existem pessoas na igreja que tinham um conhecimento distorcido sobre Cristo. Isso é regra, praticamente. Sempre alguém vai ter um conhecimento distorcido por Cristo. Então, irmãos, pensem comigo, né? Era mais fácil colocar Jesus Cristo como um profeta, porque como um profeta, ele apenas só mais um homem. Como um profeta, ele é apenas um homem, não um único Deus, não um único Deus verdadeiro. Aí onde reside a singularidade do Evangelho. Nós não olhamos para Jesus apenas como um profeta. Ele é um profeta de fato, porque ele transmite a mensagem de Deus para nós. Não apenas transmite por palavras, mas ele se mostrou como a palavra encarnada, o verbo encarnado. Nós o vimos. A diferença entre o cristianismo e as demais religiões é essa. Nós não olhamos para Jesus apenas como um homem bom. Não olhamos para ele como apenas um profeta, mas como o Deus verdadeiro, como o único Deus verdadeiro. Então, Jesus disse assim, mas o testemunho que eu tenho é maior do que João. João 8:13. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Quando Jesus dizia que ele era o verdadeiro Deus, ele falava assim, você é um mentiroso. Você era testemunho de você mesmo. E Jesus respondeu-lhes, ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vi e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Então, se Jesus dissesse apenas que é um profeta, ele nunca teria sido crucificado. Nunca. Mas como ele disse que é o verdadeiro Deus, ele foi crucificado. Ele não apenas disse que é o verdadeiro Deus. Em João 10, no capítulo 30, diz assim, eu e o Pai somos um. Nós somos um. Não sou apenas um mero profeta. João 14:9, disse Jesus, estou há um tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vem a mim, vem o Pai, Deus. Não fazia nenhum sentido Jesus Cristo dizer que ele era o verdadeiro Deus. Porque as pessoas olhavam para Jesus
com desprezo. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 30, assim, não és o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago? As pessoas olham para Jesus como um simples carpinteiro. E Deus, mais uma vez, frustrou os sábios. E Deus confundiu os sábios com as coisas loucas. Imagina que aparece um homem aqui, um carpinteiro, e fala assim, eu sou o verdadeiro Deus. Todos nós estaríamos confundidos. Porque a imagem que os judeus construíram a respeito de Cristo, em suas consciências, não era que Jesus, não era que o Messias viria como um carpinteiro. Eles imaginaram que Jesus viria nas nuvens, talvez não andaria com 12 pescadores, mas com anjos. Mas quando Cristo se manifestou naquela aparência humilde, naquela aparência simples, as pessoas que nós não gostamos de coisas simples. Não gostamos de coisas pomposas, que chamam a atenção. Deus é um Deus que se manifestou de forma humilde. Olha, irmãos, pensem em algo. Isso foi importante. Para os judeus, Jesus dizer que ele é o verdadeiro Deus não é algo simples de receber isso. Se Jesus chegasse para outro povo e dizia assim, eu sou Deus. Eu falar, tudo bem, você é Deus, já que tem vários deuses. A gente não tem problema com isso. Mas para o judeu, que só crê em um Deus, Jesus dizer que é o verdadeiro Deus, isso não é algo simples. Quando Jesus disse que é Deus, e se eles acreditassem nisso, eles eram obrigados a se prostrar diante dele. Eram obrigados a obedecer tudo o que ele tem a dizer. Mas eles olhavam para Jesus como profeta, porque como profeta eles poderiam, por desobedecer, não estavam sujeitos a se submeter naquilo que ele pregava. Vocês conseguem ver, irmãos, que a mensagem de Cristo foi impactante. As pessoas nunca rejeitaram os milagres de Jesus. Elas rejeitavam as suas declarações. Rejeitavam a sua pregação. Isso a gente vê hoje. Tem seitas até hoje que falam que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Os irmãos de Jeová falam isso. Então, um teólogo chamado John Duncan, ele fala assim, ele elaborou algo que a gente conhece como o trilema, né? Que a teologia chama assim. Ele diz assim, sobre aquelas declarações de Jesus. Se Jesus Cristo não foi aquilo que ele realmente afirmou nas Escrituras, então podemos resumir que Jesus enganou a humanidade toda. Ele foi um homem fraudulento e enganou a humanidade de forma intencional. Ele vai falar sobre 3 pontos. Ele fala assim, ele enganou a humanidade de forma intencional, ele próprio era iludido, enganado sobre si mesmo, ou realmente ele era o ser divino. Então esse teólogo fala assim, não há como você escapar disso. Então esse livro fala assim, uma pessoa deve pertencer a uma dessas classes. Primeiro, se ele alega ser Deus e de fato não é, ele deve ser um louco. Se ele fala que é Deus, deve ser um louco. Segundo, se ele não é Deus e nem um lunático, ele deve ser um mentiroso, enganando todo mundo com as suas mentiras. E terceiro, se ele não é nenhum desses 3, nem louco, nem lunático, nem mentiroso, então ele deve ser o verdadeiro Deus. Impossível escapar disso. Ou ele é um louco, ou ele é um mentiroso, ou ele é o verdadeiro Deus. Então, se você não acredita que Jesus é o verdadeiro Deus, você deve desconsiderar tudo aquilo que você vai ouvir hoje aqui nesse culto e tudo aquilo que você... Você deve sentir pena das pessoas. Imagina, pensem num cenário, pensem. Vocês vão na Praça Brasil ou na Praça da República, aparece um homem e grita assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou o pão da vida. Sem em mim vocês não podem nada. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu e o Pai somos um. Você olharia e falaria assim, esse homem só deve ser louco. Ou ele é muito orgulhoso. Imagina um homem falar assim, eu sou a verdade. Meu Deus, que presunção. Você não pode escapar disso. Nós provavelmente falaríamos a mesma coisa. Mas a gente
vai ler que as mentes mais brilhantes da história, né? Eles acreditaram em Jesus. Porque se Jesus Cristo é um louco, né? A gente deve estar seguindo um louco. E pensa o tanto de pessoas que morreram por essa loucura que ele pregou. Pensa em mentes brilhantes, como a mente de Agostinho de Hipona, o filósofo, né? Teólogo. Pensa em mentes como essas mentes brilhantes do ano de 1473. Pensa numa mente como a mente de Galilei. Pense na mente de René Descartes, né? Matemático, físico, francês, e tem sido considerado o pai da filosofia moderna. Todos esses homens acreditaram em Jesus, creram em Jesus. Pensem em Friedrich Gauss, um alemão que foi um matemático muito conhecido. Então, ele diz assim, quando tocar a última coisa, quando chegar e tocar a última coisa, teremos indizível alegria de ver aquele em que nosso trabalho apenas temos apenas visto, temos apenas presumido. Quando ele se manifestar, nós veremos Cristo. Isaac Newton diz assim, ele é fundador da física e descobridor da lei da gravidade, diz assim, a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter sido origem segundo um plano divino. Isso então fica sendo a minha última invenção. Fala assim, de tudo que eu descobri, a minha última invenção e a maior é saber que o universo todo foi criado por um criador. Ele não surgiu do nada. Ele fala assim, essa é a minha última invenção, a minha última descoberta. Então, mentes brilhantes como essa, né? A gente conhece aquela palavra voltagem, né? Alessandro Volta, que foi um físico que fala assim, olha, me submeti a um estudo profundo às verdades fundamentais da fé. Desse modo, encontrei eloquente testemunho de que tornaram a religião aceitável e sobre as declarações de Cristo. Basta você usar a razão, você verá que o universo foi criado por um Senhor e que as coisas que Cristo dizia era verdade. Então, se Jesus foi um louco, todos esses homens que tiveram uma contribuição profunda nas nossas vidas, físicos, filósofos, estavam loucos. E tudo que eles ensinaram para nós, que a gente tem hoje até, não apenas na igreja, né? Mas nas atividades sociais, nas ciências, nas faculdades, era loucura. E você não vai falar que Albestinha será um louco, né? Então, irmãos, se você não consegue ver Jesus como um louco, você deve vê-lo como um mentiroso. Se Jesus foi um mentiroso, vamos resumir que Jesus foi o maior mentiroso da história. E foi um mentiroso tão profundo que pessoas morreram por causa das suas mentiras. E essas mentiras têm sido divulgadas pelo mundo inteiro. Então eu pergunto para vocês algo. Você acha mesmo que um homem morreria... Um homem já tem dificuldade de morrer pela verdade. Não apenas de morrer, por viver mesmo aqui, né, irmãos? Imagina morrer por uma mentira. Então, em João, no capítulo 19, no verso 7, diz assim, respondeu-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer porque se faz filho de Deus. Vê que Jesus nunca foi perseguido por causa dos milagres, sempre é porque ele falou que é o filho de Deus. Ora, Pilatos, quando ouviu estas palavras, ficou atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu nada. Disse-lhe então Pilatos, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para soltá-lo e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fora dado. Então, olha, se Jesus fosse um mentiroso, ele recebeu uma oportunidade aqui de se retratar das mentiras que ele contou. Tudo que Jesus precisava falar é assim, olha, eu estava equivocado das coisas que eu ensinei. Eu não sou o verdadeiro Deus, eu me equivoquei. Tudo que Jesus tinha que fazer é negar os seus ensinos. Tudo. Se você for um mentiroso, você pode mentir muito. Mas você não vai mentir ao ponto de entregar sua vida por causa de uma mentira. Você vai querer se retratar. Você vai querer pedir perdão. Se ele mente é porque é covarde mesmo. Então pensem nisso. Então, só há uma coisa. Se ele não é um mentiroso,
se ele não é um lunático, um louco, ele é Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Não há nenhuma necessidade de a gente provar argumentos. Vou provar que Jesus existe, vou provar que Deus, Jesus... Isso é desnecessário. A própria razão em si nos dá testemunho disso. Ele é o verdadeiro Deus. Nós temos as Escrituras. Tudo o que temos que fazer não é questionar se ele é Deus ou não. É questionar se ele é um louco, se ele é um mentiroso, ou se ele é o que disse que ele realmente é. Olha, a gente às vezes pensa muita coisa sobre Jesus. Muita. Todos nós aqui, mesmo estando aqui aprendendo as mesmas coisas, a gente às vezes pensa coisas diferentes sobre quem ele é. Por isso a gente deve focar não apenas naquilo que nós pensamos sobre ele, mas nas afirmações que ele mesmo fez a respeito de si. A única pessoa que pode dizer as coisas que Jesus Cristo disse, ou é um louco, ou é um Deus. Pensem comigo. Você chega aqui e fala assim, olha, a minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Vocês não comerem da minha carne... Ixi, aí lascou. Como assim a gente vai... Então, as declarações de Cristo é que fizeram com que as pessoas o odiassem. Então chega aqui um homem e fala assim para você, olha, sem mim vocês não podem nada. Sem mim vocês não é que é difícil, sem mim vocês não podem nada. Se vocês não creem em mim, vocês todos serão condenados. Eu existo antes de Abraão. Fala, meu Deus. Eu falo, mas tu é novo ainda, como é que tu existe antes de Abraão? Nem 50 anos tu tem. As pessoas olham para ele e falam assim, não é possível. Deve ser um louco. Mas o mundo estava louco. E quando o mundo veio realmente um homem em perfeito estado, o mundo não o entendeu. Até chegaram a dizer que Jesus era endemoniado. Já diziam isso. Então, Jesus Cristo, ele nunca foi neutro na vida de nenhum ser humano. Nenhum. Ou você acha que ele é um louco? Ou realmente é Deus. Jesus nunca foi neutro. Toda vez que ele falava, ele causava ou terror nas pessoas, ou desprezo, ou adoração. Mas nunca foi neutro. Nunca ninguém olhou para Jesus e falou assim, eu não vou fazer caso disso aqui, não. Não. Ou as pessoas o desprezaram, ou amaram. Não existe um ser humano tipo falar, eu sou neutro. E Jesus nunca chegou para as pessoas tentar provar assim, olha, você precisa acreditar nisso, deixa eu ser o Senhor da sua vida. Isso é uma estupidez. Toda vez que Jesus pregava, ele falava, eu sou o Senhor. Quer vocês creiam ou não. Então, quem tu é? Fala, eu sou o que sou. Igual Deus fala para Moisés. Mas me dá uma explicação, não existe. Vocês entenderiam. Nem você entenderia mesmo. Até Jesus falou, o que eu faço agora vocês não entendem. Mas depois vão entender. Então, é uma estupidez, às vezes, que a gente fala, deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Isso é estupidez, porque Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Quer você crer nele ou não. Quer você acredite nele ou não. Isso não depende da nossa fé. Jesus é o Senhor da sua vida. E por ele ser o Senhor da sua vida, todos nós iremos comparecer diante dele para ser julgado. Imagina que hoje eu prego para vocês um Jesus. E no último dia você vai se encontrar com esse Jesus, o Jesus verdadeiro. E você será julgado por ele. Não importa quantos deuses você adora, não importa aquilo que você pensa sobre ele, se você não acredita sobre ele, isso é desnecessário. Mas o importante é que você vai comparecer diante dele. Ainda que você não creia que ele existe, você vai comparecer diante dele para ser julgado. Isso, o apóstolo Paulo vai falar isso, olha, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, diz assim, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba por meio do seu corpo aquilo que praticou, bem ou mal. Então, isso vai acontecer para todas as pessoas. Às vezes as pessoas pensam que evitar ter pensamentos sobre Deus vai evitar alguma coisa, eles se encontrarem com Deus. Todos os caminhos levam para Deus, que é para ser julgado ou para ser perdoado. No final de tudo, a gente vai se encontrar com Deus. No inferno não existe ateu. Ateu só existe na terra. Porque todos que estão lá acreditam que Deus existe. Como não vão acreditar, né?
Não foi o Naruto que ele levou, que ele mandou. Todos nós iremos comparecer diante desse tribunal. É necessário que você tenha um real conhecimento de quem Jesus Cristo é. Então, quando Pilatos perguntou a Jesus, aí em João capítulo 18, no verso 33 e 34, quando perguntaram a Jesus, Jesus diz assim, tu és o rei dos judeus? Perguntamos para Jesus. Então, Jesus respondeu o seguinte, você diz isso porque realmente você sabe, alguém contou para você, ou você ouviu de alguém, ou você ouviu isso a meu respeito sobre alguém. Jesus nunca pediu perdão para ninguém, Jesus nunca pediu perdão em nada. Jesus sempre se posicionou como o Senhor, sempre se posicionou como o Senhor. Então, a pergunta que Jesus fez para Pilatos é uma pergunta que ele faz para todos nós. O que você sabe sobre Jesus? É porque você ouviu alguém falar, o pastor, você ouviu na internet, ou porque você realmente sabe, porque teve um encontro com ele, porque tem convivido com ele no seu dia a dia. Tem muita gente que tudo que sabe sobre Jesus é porque ouviu, mas não porque conheceu, não porque teve um encontro com ele. Esse é o conhecimento de Pilatos. Então, nosso conhecimento de Jesus jamais deve ser sobre segundas pessoas, sobre terceiros. A gente deve conhecê-lo. Não devemos ser como aquela multidão que seguia Jesus apenas pelos milagres. Aquela multidão seguia Jesus pelos milagres e quando recebia os milagres, eles deixavam de receber Jesus. Deixavam de seguir Jesus, porque recebiam aquilo que lhes importava. Eles não tinham conhecimento de Jesus, tudo que importava para esses milagres. Aqueles que vêm para Cristo apenas para resolver os seus problemas, quando tem um problema resolvido, eles vão embora. Só que, na verdade, eles não tiveram problema resolvido. O maior problema do ser humano é esse, é a dúvida sobre a pessoa de Jesus. Se esse problema ainda no seu coração não foi resolvido, você tem um grande problema. Você só vai para Jesus quando tem um probleminha, você tem um grande problema ainda que esse problema já foi resolvido. Ter uma concepção de quem Jesus Cristo é fundamental para tudo. Não só para você ser um bom cristão. Isso não é apenas algo que define o teu estilo de vida aqui, mas define onde você vai passar a eternidade. Jesus Cristo, ele não quer apenas ser seguido, ele quer ser entendido. Ele quer que aqueles que o seguem venham ter um real conhecimento de quem ele é. Para poder defender a fé, para poder anunciar. Ele não quer apenas ser obedecido sem entendimento. Nós não somos robôs, nós precisamos entender quem ele é. Qual foi a última vez que você estudou sobre a pessoa de Jesus? Talvez você nunca leu o livro de Mateus, João, Lucas, Marcos, que fala sobre ele. Talvez você ora para alguém que você não conhece. Aquela multidão seguia alguém que não conhecia. Você conhece Jesus Cristo? Eu não falo apenas de ouvir falar dele. Nós temos exemplo de multidões que seguiram Jesus, mas não conheciam. Não se aprofundaram nisso. Olha, ainda que você não sabe nada sobre Jesus, Jesus sabe tudo sobre você. E Ele sabe que você não tem feito nada para saber mais coisas sobre Ele. Eu conhecido muita coisa. Não conheça mais do que você tem conhecimento de Jesus e da sua palavra. Se você verdadeiramente é um servo de Cristo, um seguidor de Cristo, você deve conhecer o caminho. Ele é o caminho que você trilha. Eu pergunto para tu hoje, nessa noite, o que você sabe sobre Jesus? Você tem que sair daqui hoje com essa resposta. Quem Jesus Cristo é? Quem Ele é na sua vida? Não aquilo que as pessoas dizem apenas, mas quem Ele é. Se você não obedece, você coloca Ele naquelas duas posições, ou de um louco ou de um mentiroso. Se Ele realmente é o verdadeiro Deus, você tem que se sujeitar a Ele em tudo que Ele diz. Algumas pessoas pensam que Jesus Cristo é um homem, apenas um homem bom, um homem legal, um cara legal que fez alguns milagres, que veio aqui contar uma história, veio como um coitado morrer por nós. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor.
Vimos algumas pessoas que, uns mentirosos, falam assim, eu posso não ir na igreja, mas Jesus é tudo para mim. Eu posso não ler muito a Bíblia, posso não se dedicar nas coisas dele, mas ele é tudo para mim. Isso é mentira. Isso é mentira. Não ouse dizer que Jesus é tudo para você, se você não estiver disposto a provar isso com as suas obras. Não ouse dizer que Jesus Cristo é tudo para você, se você não estiver disposto a deixar tudo que o desagrada para segui-lo. Não é aquilo que falamos sobre Jesus que define quem Ele é em nossas vidas, mas aquilo que fazemos. Muitos têm Cristo nos seus lábios, mas não na sua conduta, não no seu estilo de vida. Quem Jesus Cristo é? Será que tu, que diz que Ele é o Senhor da sua vida como Salvador, pode dizer aquilo que Pedro disse, Mateus 22, 27, assim, nós deixamos tudo e te seguimos. Tu deixou tudo que o desagrada? As mentiras, a pornografia, as fofocas, as dívidas que você tem recursos para pagar, mas não paga. Você deixou tudo isso para segui-lo? Isso é o que você deve questionar. Então, essa não é apenas uma declaração de Pedro. Essa é a declaração de todo discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Essa é a declaração de todos que levam Cristo a sério. Nós deixamos tudo e te seguimos. Você pode afirmar isso hoje com a sua consciência? Você pode falar, eu deixei tudo, Jesus, para te seguir? Deixei os meus pecados secretos? Deixei as conversas torpes, secretas, para te seguir? Aquilo que você faz quando ninguém vê é aquilo que mostra quem realmente Jesus Cristo é na sua vida. Quando os discípulos questionavam e ouviam sobre Jesus, aquilo que a multidão dizia, Jesus não estava a olhar para eles. Eles ouviam, eles questionavam, eles transmitiam isso para as pessoas. Então, irmãos, às vezes nós, com igreja, né? Até às vezes a gente, quando evangeliza, a gente diz isso às vezes, olha, lugar na sua vida. Mas essa é uma declaração estúpida. Jesus nunca tem segundo lugar na vida de ninguém. Nunca. Nenhum ser humano nesse universo tem competência para colocar Jesus em segundo lugar na sua vida. Se Jesus não estiver em primeiro, ele não está em lugar nenhum. Nenhum. Se Jesus não for tudo na sua vida, ele não é nada. Não existe um ser humano que fala assim, eu sigo a Deus, mas não. Ou você o segue, ou você não segue. Ou você o ama, ou você não ama. Ou você o obedece por completo. Não existe um ser humano que obedece de forma parcial a Jesus. Não existe isso. Ou você obedece tudo o que ele ordena, ou você tem desobedecido em tudo. A gente precisa ver se ele morreu por nós por completo na cruz. Ele só aceita que vivamos a vida que ele deu para nós por completo. Jesus nunca aceitou ser seguido pela metade. Nunca. Nós deixamos tudo porque reconhecemos que tu és o Cristo. Aquela multidão, por achar que Jesus Cristo era apenas um homem bom, um profeta, não largou nada para seguir Jesus. Mas Pedro disse, nós largamos tudo e seguimos de Jesus. Então, Jesus, ouvindo o que a multidão dizia sobre ele, por meio da boca de Pedro, Pedro falava em nome dos discípulos. Então Jesus perguntou, no verso 16, respondeu-lhe Simão, Simão Pedro, verso 15, mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizes que eu sou? Meio que Jesus disse assim, olha, o que as pessoas dizem não tem muita importância, eu quero saber de vocês. As pessoas dizem que eu sou um profeta, mas você tem algo melhor para dizer? Vocês têm algo melhor para dizer? Não apenas para dizer, mas para mostrar? Então Pedro, como é aquela pessoa que tinha aquela língua abençoada, fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Então, considerem as circunstâncias pelas quais Pedro fez essa declaração. Jesus era um homem pobre, os religiosos desprezavam ele, falavam que ele era um endemoniado, às vezes falavam que ele era bêbado, às vezes inventavam um monte de coisa sobre Jesus. Mas Pedro olhou para Cristo e disse, independente da posição que Cristo estava, do seu estado financeiro, de tudo, falou, tu és o Cristo,
A gente olha assim e fala, uma declaração normal. Mas em um mundo onde as pessoas taxavam Jesus como endemoniado por causa das suas declarações, Pedro disse, tu és o Cristo. Tu és o Salvador. És tu aqueles a quem a lei profetizou. Tu és o Cristo. Pedro não disse, olha, tu és semelhante a isso ou aquilo. Pedro declarou, tu és o Cristo, porque não há nada que possamos olhar e falar assim, Jesus é como isso, ou Jesus é como aquilo. Quando conhecemos a grandeza de Cristo, reconhecemos que todas as coisas são pequenas comparadas a Ele. Todas as coisas. Tudo é pequeno. As coisas mais belas são feias quando comparadas a Jesus. As coisas com mais luz são escuras. Os homens mais sábios são tolos. Os homens mais fortes são fracos quando comparados a Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Tudo. É mais fácil comparar Jesus com aquilo que ele não é do que aquilo que ele é. Você perguntar como é que é Jesus, fala, Jesus é como aquilo que eu... Quando a gente vai usar um comparativo sobre quem Deus é, a gente deve usar o que a gente, o que ele não é. Como é que Jesus Cristo é? Não tem nada. Não. Irmãos, quando Deus olha do céu, olha aqui, irmão, Deus não vê ninguém assim do lado dele, entendeu? Nem em cima dele não tem ninguém, entendeu? Ninguém. Ele olha todos assim. Acima de Deus não tem nada. Do seu lado aqui também não tem nada. O lugar mais alto onde o ser humano pode estar é aqui, nos pés de Cristo. Então, Pedro respondeu, tu és o Cristo. Esse homem Jesus causou alvoroço no seu tempo. A lei falou dele, os profetas falaram dele, os romanos falaram dele, ateus que não dizem que ele não existe falaram dele. Eu falei, meu Deus, como é que você... é um ser que não existe. O ódio que eles sentem sobre Jesus é uma demonstração que Jesus Cristo existiu. Você não vai odiar algo que não existe. Verdade. Não, Jesus nunca foi neutro. Ele sempre causou alguma reação no coração do ser humano. Então, olha, vocês perguntam quem Jesus Cristo é? Eu poderia ficar a noite toda tentando descrever, olha, falar um monte de coisas. Mas o poeta dizia assim, é necessário mais de um Jesus para inventar um Jesus, se ele não existisse. Quem ele é? As declarações que ele fez para nós são declarações simples, mas são declarações essenciais. Ele se apresenta e diz assim, eu sou o pão da vida. Uma declaração simples, mostrando que não importa se você é rico, se você é pobre, você precisa do pão. O pão está na mesa do rico, mas não volta na mesa do pobre. Eu sou aquele que todos precisam de mim. Ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho para o perdido. Eu sou o pai para o órfão. Eu sou o juiz das causas impossíveis. Eu sou o que sou. Eu sou a água para o faminto. Vai falar que eu sou o pastor das ovelhas. Jesus sempre se apresentou como as coisas essenciais. Fala, eu sou o Filho amado. Eu sou o Pai da eternidade. Eu sou o Salvador. Eu sou o Redentor. Eu sou o Justificador. Ele fala assim, eu sou a Rosa de Saron. Ele é tudo que eu não posso descrever. Tudo. Ele é a luz para a nossa vida. Ele é a própria vida, irmãos. Não tem nada mais essencial do que a vida. Jesus falou, eu sou a vida. Eu sou. Jesus nunca chegou e falou assim, olha, eu vim pregar a verdade. Eu sou a verdade. Meu Deus do céu. Eu sou. Então, quando que vocês olharem para mim, vocês vão olhar para a verdade. Isso que Cristo sempre fez. Ele é, irmãos. Jesus, ele não veio se apresentar ao mundo como se estivesse trazendo uma resposta para o mundo. Ele se apresentou como uma resposta para o mundo. Ele é a resposta para o mundo. Ele é a resposta para tudo que você precisa. Às vezes você está sem um sentido da vida, está assim meio desesperado, você precisa de uma resposta, você precisa de Jesus real para toda dúvida que você tem no seu coração. Para toda pergunta que você faz para Deus, Cristo é a resposta. Ele é a solução para todos os problemas que você tem, terá e não sei. E se você conhecer esse homem, se você olhar para esse homem,
você estará olhando para algo que realmente tem valor. Jesus é tudo que nós temos, irmãos. Sabe? Esse homem disse assim, esse homem Jesus, que é o verdadeiro Deus. Eu falo que essa é a declaração, uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Sem mim, nada vocês podem fazer. O teu crescimento financeiro não depende apenas do seu trabalho. A sua saúde não depende apenas dos cuidados que você tem. Ele fala, sem mim, nada. Não é que muita coisa, sem mim, nada. Você pode fazer nada, irmãos. Sabe? Nesse homem, Jesus, você vai encontrar tudo. Todos que procuraram Jesus Cristo encontraram muito mais do que aquilo que procuravam e precisavam. Quando você encontra Cristo, você encontra um sentido para a sua vida. Você encontra algo que te motiva a viver. A vida perde o sentido quando a gente perde o nosso olhar sobre Cristo. O que nos falta, irmãos, é ter um conhecimento de quem Ele é. Ele não é apenas um homem importante, sabe? Ele é um único homem realmente importante. Primeira vez que o mundo veio um homem importante de valor, o mundo o rejeitou. O mundo o taxou como se ele fosse um doido. Mas, olha, não seguimos a Jesus apenas porque as declarações dele são bonitas. Não, nós seguimos a Jesus porque se nós não seguimos, nós estaremos perdidos. Nós estaremos totalmente perdidos. A gente não crê no cristianismo porque o cristianismo é algo tipo muito atrativo. Para ser sincero para vocês, irmão, o cristianismo não tem muita coisa atrativa porque o cristianismo é ofensivo. Ele ofende. Ele é. Ele é ofensivo, mas ele é a verdade. Então, amor, que se você rejeitar a verdade, o cristianismo, então, amor, que você rejeitar essa verdade, você estará rejeitando a salvação em Cristo. Então, eu vou terminar dizendo o seguinte para vocês, irmãos. Quando você sabe quem Jesus Cristo é e o que Ele fez por você na cruz, tudo na sua vida começa a fazer sentido. Porque você começa a perceber que as pessoas que vêm te falar para Jesus, falar de Jesus para você, elas não estão a fazer um favor, não estão a te pedir para você dar uma chance para Ele, não estão tipo, a pedir para você, tipo, sente pena de Jesus. Eles estão a falar, olha, Ele é o Senhor de tudo. O ar que você tem não é seu. A vida que você tem não é sua. Ele é o Senhor de tudo, porque dele e por Ele pareçam todas as coisas. Você vai comparecer diante desse Senhor. Da sua cabeça a ideia de que seguir Jesus é como se você estivesse a fazer um favor para Ele. Você descobre que Ele é o Senhor de tudo e que você não é nada e que você em breve vai comparecer diante dEle. Isso muda tudo. Isso muda o teu estilo de vida. Aquelas pessoas não seguiam Jesus porque simplesmente olhavam para Ele como um simples homem. Mas aquilo que você vê em Jesus, aquilo que te motiva ou a segui-lo ou a desprezá-lo, sempre. Aquelas pessoas que não seguem Jesus é porque não o conhecem. É impossível conhecer quem Jesus Cristo é e não segui-lo. É impossível um mendigo ver o pão e rejeitar esse pão, a não ser que esse mendigo não viu. Impossível você conhecer a luz e ainda ter prazer de estar na escuridão. As pessoas às vezes vivem no pecado e batem no peito. Eu conheço Jesus. As pessoas vivem em pecado e secreto, um monte de coisa, e falam, eu conheço Jesus. Mas isso é mentira. Se você realmente conhecesse quem Jesus Cristo é, você abominaria tudo que Ele abominou. Tudo que Ele condenou. É mais fácil a gente falar, eu não consigo vencer isso, esse pecado, isso, aquilo, do que reconhecer que eu não tenho conhecimento real de Cristo. Se eu sou a verdade, vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres. Eu falo, eu conheço a verdade, mas eu não sou livre. Então Jesus Cristo mentiu. Ele é a verdade. Você tem um conhecimento correto de quem Cristo é? Pergunto para você. Um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que transformou você? Isso é a pergunta mais importante que você deve responder hoje. Um ser humano que não sabe quem Jesus Cristo é, eu falo para vocês, irmãos, é um ser humano confuso. Um ser humano cheio de conflitos internos. Um ser humano que não
está aqui. É um ser humano assim. Olha, irmãos. Então, Jesus Cristo disse algumas coisas sobre ele também. Ele diz assim, João 18, no verso 3. Olha, irmãos, gostaria que vocês ficassem atentos nessa leitura. Diz assim, João 18, no verso 3. Diz assim. Se vocês puderem me acompanhar, né, eu ficarei feliz. Tá bom, irmãos? João 18, 3. Diz assim. Tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas e archotes, né? Chicotes e armas. Sabendo, pois, Jesus tudo o que havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. E disse-lhe Jesus, eu sou. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus disse, eu sou, recuaram e quê? Caíram por terra. Olha esse homem, irmãos. Quando os fariseus, os soldados romanos chegam lá para prender Jesus, Jesus perguntou, quem vocês buscam? Eles disseram, Jesus. Então Jesus falou, eu sou. E quando Jesus disse isso, pum, eles caíram. Eles caíram. Pensam, a palavra desse homem a mão para empurrar ninguém. Ele só disse, eu sou. E todo mundo caiu. Essa declaração de um ser que está no controle de tudo. Jesus não se acovardou, não foi um coitado. Ele disse, eu sou. Eu sou o que sou. Nada é suficiente para descrevê-lo. Por isso, quando ele se apresenta, ele fala, eu sou o que sou. Eu sou. O nosso Senhor. Se Jesus quisesse destruir o mundo, ele não precisaria mover um dedo. E só falar, acaba. Podia fazer assim. E tudo já era. E você vai comparecer diante dele um dia para ser julgado. E você vai se encontrar com esse Jesus. Ele vai dizer, eu sou aquele que você rejeitou. Eu sou aquele que falava com você todo domingo durante a pregação, mas você chegava em casa e fazia de conta que você não ouvia. Eu sou. Eu tenho algumas aplicações simples para falar para vocês. Mas antes de eu ler alguns textos bíblicos, como é de costume, 1 João 2, 22, diz assim, quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Messias. Esse é mentiroso. Esse é o inimigo de Cristo. Aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. 1 João 2, 4. Aquele que afirma, eu conheço e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 1, 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Então, a Epístola de João, né, ela é um texto para nos mostrar se realmente aquilo que nós sabemos sobre Jesus temos obedecido. Fala assim, se você diz que conhece, mas ainda anda na escuridão, você está em treva ainda. Se você diz que conhece a Jesus, mas odeia o seu irmão, você está em treva ainda. Se você vê o seu irmão a passar necessidade e você não ajuda, você está em trevas ainda. O livro de João fala muito de trevas, irmãos. E não fala da escuridão, não. Fala das pessoas. A treva interior do coração do ser humano, que não lhes permite enxergar Cristo. Então, irmãos, meu conselho primeira orientação para os irmãos. Então, trabalhe para ser um com Cristo. Se esforce para conhecer quem Jesus Cristo é. Tanto para conhecê-lo, tanto para ser unido com Ele por meio da fé. Se esforce para carregar sua Bíblia, o conhecimento sobre Cristo, não apenas aqui, mas aqui. Não apenas aqui no livro, mas na prática. Se esforce, questione sobre aquilo que você sabe sobre Jesus. Será que está certo? Será que eu realmente o conheço? Talvez você deve estar aqui hoje, pode ser como aquela multidão que conhecia Jesus, que irá colocá-lo numa posição elevada, mas que ainda assim estava errada. Hoje, essa semana, eu desafio você, a pessoa de Jesus, conheça Ele,
Você precisa estude sobre ele. Procure chegar no seu trabalho amanhã e questionar os seus colegas. O que vocês pensam sobre Jesus? O que vocês dizem sobre ele? Faça isso se você nunca fez. Isso é importante. Procure você mesmo saber se as coisas que você sabe sobre Jesus Cristo são verdadeiras. Amém, irmãos? Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o alfa e o ômega de tudo. Amém, irmãos? Eu convido você nesse momento a fazer uma oração silenciosa, a refletir